No Rio de Janeiro, a diretoria do Flamengo afastou o Gabigol da partida contra o Galo por indisciplina do atacante, que promete estar na arquibancada do Maracanã esta noite. Após título da Copa do Brasil, o Flamengo reencontra Atlético Mineiro hoje pelo Campeonato Brasileiro, em partida que Gabigol está fora por decisão da diretoria rubro-negra. É um jogador grande, é um jogador histórico, uma lenda do clube, é um ídolo eterno do clube. E por mais que aconteceram algumas coisas durante essa trajetória, não vão apagar a história, tudo que ele fez pelo clube. Então, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like aí, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder um vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação e o corte do jogo aberto, né? Tá fã de início, vou falar tudo aí sobre esse jogo de hoje entre Flamengo e Atlético Mineiro, né? Pelo Campeonato Brasileiro e também sobre o afastamento de Gabigol, né? Ia falar sobre a escalação do Mengão também e tudo mais nesse vídeo. Então, assiste até o final e não perca nada sobre o Flamengo aqui. Sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Para dar continuidade, já tem um outro Flamengo e Atlético Mineiro, dessa vez pela Série A. E o Thiago Carvalho vai atualizar o panorama geral do Flamengo. Tanta coisa acontecendo dentro e fora de campo, em meio a comemorações da Copa do Brasil. Várias questões, vários problemas a serem resolvidos. Thiago, para você, aquele bom dia. O Flamengo é frenético, não para. Frenético. Renata, bom dia, Denilson, bom dia a todos. Pois é, as coisas aqui no Flamengo elas acontecem rápido demais, né? O Flamengo mal tinha sido campeão da Copa do Brasil, já tinha a declaração do Gabigol dizendo que estava de saída do clube, teve a festa comemorativa do Flamengo que o Gabigol não foi à festa, deu uma festa particular que ele chamou o elenco do Flamengo e o elenco do Flamengo também não foi à festa do Gabigol, então muitas coisas acontecendo em meio a um título, ou seja, um momento que era para ser totalmente tranquilo, de felicidade, acabou tornando algumas ramificações aí turbulentas, digamos assim. Ontem, no final da tarde, o Flamengo divulgou uma nota dizendo que o Gabigol não vai para o jogo de hoje. Foi uma decisão da diretoria rubro-negra para dar harmonia ao elenco e tranquilidade para o trabalho do Filipe Luís. Depois que essa nota foi publicada, o Gabigol também postou uma publicação dizendo que essa é uma decisão apenas da diretoria do Flamengo, que ele segue à disposição do clube até o dia 31 de dezembro, que é quando encerra o contrato do Gabigol com o Flamengo, e aí sim ele vai procurar esse novo clube, ele vai se apresentar nesse novo clube. Meio a tudo isso, o Gabigol disse que já que ele não vai jogar a partida, que ele vai subir a rampa do Maracanã junto com a torcida e vai assistir ao jogo na arquibancada norte. Depois de todos esses burburinhos, começaram então a surgir fatos de que o que teria levado a isso. Bom, o fato da diretoria rubro-negra é de que o Gabigol, no intervalo, quando foi substituído pelo Bruno Henrique, teria dito ao Filipe Luís que isso era uma espécie de palhaçada, que estaria de sacanagem com ele, isso nas aspas do próprio Gabigol. O Filipe Luís não gostou da declaração, mas também não causou uma maior repercussão isso durante a partida. Quando acaba o jogo, o Gabigol declara que está saído do Flamengo e ontem o Flamengo afasta o Gabigol, então, pelo menos da partida de hoje, a princípio, e vai tratar os próximos capítulos da história Gabigol com o Flamengo com os representantes do jogador. Portanto, não sabemos se o Gabigol ainda volta a vestir a camisa do Flamengo e se até mesmo vai ter uma festa de despedida ali como ídolo do Flamengo antes de encerrar esse contrato. Que a gente sabe que o Gabigol hoje vai para a arquibancada, pelo menos é o que ele diz, para assistir ao jogo ao lado dos torcedores. Em meio a tudo isso, o Flamengo tem uma série de desfalques para a partida de hoje. São 4 jogadores convocados para seleções, um jogador que é o Pulgar, que não foi convocado mais por conta de lesão, além das baixas médicas. Tudo isso a gente conta na reportagem resumida para vocês. O que tinha de tudo para ser um final feliz ganhou novas páginas de complicação. Ao fim da tarde desta terça-feira, o Flamengo publicou uma nota oficial afastando Gabriel Barbosa da partida de logo mais, diante do Atlético Mineiro. No texto, a diretoria afirma que a decisão é para manter a harmonia do elenco e dar tranquilidade ao trabalho de Filipe Luís. A conduta teria sido tomada após o atacante se irritar ao ser substituído no intervalo da final da Copa do Brasil e indagar se o treinador estaria, abre aspas, de sacanagem ao retirá-lo da partida, fecha aspas. Gabriel também não cumprimentou Bruno Henrique, escolhido para entrar na vaga dele. Após a volta ao Rio de Janeiro, com a conquista do pentacampeonato,
Gabigol não foi à festa oficial do clube e ainda promoveu um evento paralelo particular em casa. O elenco foi convidado, mas não compareceu. Após os fatos se tornarem públicos ontem, Gabriel postou uma foto abraçando o treinador. Domingo, após a partida, Felipe Luiz também não entrou em detalhes sobre o ocorrido no intervalo. É um jogador grande, é um jogador histórico, uma lenda do clube, é um ídolo eterno do clube. E por mais que aconteceram algumas coisas durante essa trajetória, não vão apagar a história, tudo que ele fez pelo clube. É um cara decisivo, um cara que foi muito importante pra gente, primeiro como companheiro, agora como jogador, e que ele possa sair por cima e com uma despedida fabulosa, porque ele mereceu. Através da assessoria de imprensa, Gabigol negou ter tido problemas com o Felipe Luiz. Disse que está à disposição do clube até o dia 31 de dezembro, quando se encerra o contrato com o Flamengo. Falou ainda que não ter sido relacionado para o jogo de hoje foi uma decisão apenas da diretoria rubro-negra. E finalizou dizendo que vai subir a rampa do Maracanã e assistir ao jogo junto com a torcida na arquibancada norte. A ausência do atacante é mais um problema para a escalação. Com 4 jogadores servindo às seleções, Felipe Luiz já não poderia contar com Léo Ortiz, Gerson, Varela e Gonzalo Plata. Pulgar, apesar de convocado para a seleção chilena, acabou cortado por um problema muscular. De La Cruz e Arrascaeta estão entregues ao departamento médico e Alan está suspenso. A provável escalação vai contar com uma linha de 3 zagueiros, sendo Rossi no gol, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira na zaga. Wesley, Everton Araújo, Alcaraz e Ayrton Lucas no meio de campo e Matheus Gonçalves, Michael e Bruno Henrique no ataque. Do outro lado, o Atlético Mineiro, que perdeu o título para o próprio Flamengo no domingo, agora passa a dar mais valor ao Campeonato Brasileiro. Ainda sem vaga garantida para a Libertadores 2025, o Galo está na 11ª posição com 41 pontos, a 6 do G7. E teremos proibido agora pensar em la final da Copa Libertadores. Sabemos proibidos de pensar na final da Libertadores por agora. Sabemos o que ela significa, mas precisamos voltar a focar no brasileiro o mais rápido possível. Até para termos ritmo e chegar bem na final da Libertadores, é necessário jogar. Agora é descansar bem e jogar com os melhores jogadores que temos disponíveis. Jogar com lo melhores jogadores disponíveis. Também com muitos desfalques, Milito relacionou o que tem de melhor para a noite de hoje. Paulinho, que vinha sendo poupado apenas para jogos de Copa, volta ao time. As baixas ficam por conta das convocações de Arana, Alan Franco, Júnior Alonso e Eduardo Vargas. A provável escalação tem Everson no gol, uma linha de 3 zagueiros com Saravia, Bataglia e Lianco. No meio de campo, Scarpa, Otávio, Fausto Vera, Rubens e Zaratio mais à frente. No ataque, Daverson e Hulk. Mais de 45 mil ingressos já foram vendidos para uma noite que terá atenções divididas. No gramado, a festa do Flamengo, pentacampeão da Copa do Brasil, com direito à volta olímpica em cima do vice-campeão. Na arquibancada, a despedida de um ídolo nos braços da nação. Essa história vale muitos programas e muitos comentários. É difícil resumir, mas cada hora parece que um é mais vilão do que o outro. Flamengo e Gabigol não se entenderam. Um final conturbado e desnecessário, porque tem título, o Gabigol é ídolo para sempre. Então eu acho que estão conduzindo muito mal todas as partes. Todas as partes, eu concordo com você. Eu falei aqui depois da final da Copa do Brasil que eu achei desnecessária a declaração dele ali no campo, tentando ofuscar um pouco do título, e aí coletivamente, pensando no coletivo, era importante ele exaltar ali a questão da Copa do Brasil. O Gabigol ele não é santo nessa história toda, é um cara que está pedindo um contrato de uma renovação, sei lá, de 2, 3 anos, pedindo milhões de luva, e está no direito dele e cometer os erros que ele cometeu, porque ele nunca assumiu o erro dele. Eu estava pensando vindo para cá, ele não assumiu o erro dele. O lance do doping não foi culpa dele, foi culpa de quem chegou atrasado. O lance da camisa do Corinthians, não foi culpa dele, alguém que tirou uma foto escondida.
Então ele nunca assume a responsabilidade dele. Ele sempre terceiriza a culpa dele. Então, assim, seria interessante o Gabigol também ter a responsabilidade e assumir parte da culpa dele. Agora, a história tá aí. Ninguém vai pagar a história dele. Mas que é triste você sair de um clube da grandeza do Flamengo, da forma que ele está saindo e pelo que ele conquistou, poderia fazer um jogo de despedida, o último jogo do Campeonato Brasileiro, ou agora mesmo, na Copa do Brasil contra o Galo, entre campo, faixa de campeão da Copa do Brasil, é substituído ali durante o jogo, aplauso do Maracanã lotado, reverenciando o Gabigol por merecimento, mas ele também está pedindo, né, para ser tratado dessa forma. Ele está prometendo estar hoje na partida na Arquibancada Norte, lá no Maracanã, com a torcida, já que o Flamengo o afastou desse jogo e a gente não sabe nem se ele volta até as últimas partidas aí, porque está acabando o Campeonato Brasileiro. Mas você acredita que ele vai estar assim? Porque tem gente que ama e tem gente que não ama. Acredito, Leirão. Acredito. Assim, se tem uma coisa que o Gabigol tem, é a personalidade. Ninguém pode criticar isso. Podem gostar ou não, mas ele realmente ele assume aquilo que ele fala, que ele pensa e se tudo. Tem uma coisa que ele fica aflorado nele, é a questão da personalidade dele. Então eu acredito que ele vai estar lá no meio do torcedor. Que coisa. Agora, eu fico pensando também para o Flamengo. O Felipe Luiz ganhou muito em termos de moral, conceito, tá ali, pelo menos tem competência, já tem um título super importante como a Copa do Brasil. O elenco está muito unido, isso é nítido, e o Gabigol ficou sobrando nessa história. Então, é complicado, porque ele poderia terminar realmente de outro jeito, eu concordo com você. Ele é lindo. Não dá para entender. A raiva dele é contra a diretoria, isso eu já percebi. Primeiro, falou que o presidente se manifestou através de podcast, nunca diretamente com ele. A diretoria tirou a camisa 9, deu a 99, porque ele apareceu usando a camisa do Corinthians. Ele não resolveu ainda a questão do doping, será julgado. Isso pode ser um problema na carreira dele. E no campo dele, não fez tanta coisa assim. Mas não é culpa dele, né? É culpa da diretoria, é culpa dos jogadores, é culpa do Felipe Luiz, porque de ontem para hoje, pelo que a gente acompanhou na repercussão desse atrito, desse desligamento do Gabigol, até o Felipe Luiz sobrou para ele, até pro treinador, o cara que comprou a briga do Gabigol, quando ele estava no pior momento dele com a camisa do Flamengo. Que coisa. Esse assunto não está esgotado, tem vários e vários pontos para discutirmos, analisarmos, tem opiniões bem diferentes aqui no programa e no debate. Flamengo e Galo hoje no Maracanã. E a gente tem personagens, é isso, amigo Leão? Não, prováveis escalações, então vamos primeiro com o Flamengo. Professor Felipe Luiz, Flamengo e Galo, que foi a final da Copa do Brasil, voltam a se enfrentar hoje com Rossi, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Wesley, Everton Araújo, Ayrton Lucas, Matheus Gonçalves, Alcaraz, Michael e Bruno Henrique. Quando a gente fala em Léo Pereira, Davi Luiz e Fabrício Bruno, eu pergunto para o jovem, eu ia falar professor. Professor é muito fácil. Para o jovem, para o garoto André Donk, me lembre 2 zagueiros históricos do Flamengo agora. Vamos lá, nosso capita, né? Fábio Luciano e Ronaldo Angelim. Geração, né? Vou falar do que eu acompanhei mais, né? Um abraço para o capita Fábio Luciano. Você sabe, outro dia eu estava pensando num Flamengo de todos os tempos. E a primeira vez que a Placar propôs isso, em 82, um dos eleitos era o Reyes, um paraguaio que jogou nos anos 70. De lá para cá, teve candidatos a esse lugar, só Moser e Aldair. Assim, de cara. Sensacional, hein? E Rondinelli jogava vôlei? Deus da Falaram para eu falar 2, né? Sair numerando. É o Flamengo do técnico Felipe Luiz contra o Galo do professor Milito. Vamos com a provável escalação do Galo. Eu vou primeiro com a escalação, depois eu vou falar aquelas lembranças maravilhosas do Galo de tanta gente, com Everson, Saravia, Batalha, Lianco, Scarpa, Fausto Vera, Otávio e Rubens, Zaratio, Hulk e Daverson, Deivinho ou Paulinho. Eu pergunto para o jovem amigo André Donk, me lembra agora atacantes históricos do Galão da Massa? Do Galão da Massa? Quem que a gente vai? Ronaldinho Gaúcho, né? Aí não tem como não falar dele. Reinaldo. Uma dupla, Marques e Guilherme, que deixou saudade. Em 99, hein? Nossa. E Dadá Maravilha jogou vôlei? Muito bola, hein? Hoje tem Flamengo e Galo, professor Celso Zelt. Daqui a pouco vamos falar de Gabigol, que não foi nem relacionado. Vamos trazer a nota do Flamengo, resposta do Gabigol. Mas antes vamos falar do jogo. Logo depois da final. A gente viu aí do campinho o Bruno Henrique de centroavante, né? Isso tem um motivo. O Gabigol
está fora dos planos, acho que não só para hoje, depois de tudo que veio à tona. É muito da mão para a boca, né, Abel? Esse atropelo, eles acabaram de disputar uma final, agora tem que voltar a campo. A responsabilidade do Atlético é maior nessa reta final de Brasileiro. O Flamengo porque o Flamengo já tá na Libertadores, né? O próprio... Acabou de levantar uma taça. O próprio Milito levantou isso na coletiva imediatamente após a perda da Copa do Brasil, de que é proibido pensar só em Libertadores. E ele está certo. Libertadores é um jogo só, tudo pode acontecer. O Atlético está devendo ao longo de todo o ano um brasileiro à altura das Copas. E hoje a gente vai sentir aquele efeito que o Eugênio chama de zona de influência, né? Hoje a gente vai ver o tamanho, se teve peso. Alguns times reagem muito bem a essa zona de influência. O Palmeiras do Abel é um deles. Eu tenho muita curiosidade para saber como esse Galo se comportará do ponto de vista anímico. É um outro Galo, com outras possibilidades. A gente viu um campinho com o Fausto Vera e com a possibilidade do Daverson. Tomara para as pretensões atleticanas que o time consiga se reestruturar, que vai precisar aí ter muita cabeça para perceber que nem tudo está perdido. O Atlético tem boas possibilidades, mas no Brasileiro precisa começar essa retomada já, hoje, contra esse rival direto, rival de briga fora de campo, né? Infelizmente, tantos episódios. Rival que acabou de lhe tirar um título. Está na hora do Galo mostrar que é forte e vingador. Gostei dessa, hein, professor? Porque agora está muito no limite, né? A gente fala de uma evolução com o Milito, de uma forma de jogar do Atlético Mineiro, que chegou com merecimento nas 2 finais, mas tem o outro lado do trabalho, de mudança de comando no meio da temporada, de lacunas do elenco que influenciaram para que o time fizesse, convenhamos, não era para o Atlético Mineiro fazer o brasileiro que está fazendo. É uma coisa separar o mata-mata e do brasileiro. Mata-mata você pode ser eliminado às vezes de uma forma precoce, uma questão circunstancial do sorteio, da forma como foi, como aconteceu, por exemplo, com o Palmeiras. Acho que o trabalho do Palmeiras é muito bem executado, apesar das eliminações precoces, que foram algo que aconteceu, de você pegar times como o Flamengo e o Botafogo no mata-mata. Do Atlético, a gente vai falar do mata-mata bem feito, mas era um time para estar fazendo um brasileiro muito melhor. E se não ganhar o mata-mata, essa conta vai chegar. Porque, convenhamos, que com o elenco que tem, por mais que tenha muitas lacunas, que a Copa América influenciou em lesão, em desfalques, isso tudo tem que ser considerado. Mas ainda assim, somando todos os contras que teve, o brasileiro é muito abaixo do esperado. Era para um time estar numa situação muito mais confortável, falando de uma garantia de Libertadores que hoje o Atlético Mineiro não tem. Então, pode ser que uma conta fique muito cara para o Atlético Mineiro, apesar das evoluções. Para mim, é o cara ideal para esse time do Atlético Mineiro, o Milito, pensando no ano que vem, montando o time, tendo pré-temporada para assimilar ainda mais as ideias dele. Mas, se você perde para o Botafogo a final da Libertadores, o que seria nada absurdo, assim, completamente de jogo, acho que é até pelo nível do adversário, a gente sempre fala, o melhor time hoje da América do Sul. Mas você ter essa pressão no Campeonato Brasileiro é muito grande. Então, assim como professor, eu estou muito ansioso para ver como responde. E a resposta precisa ser imediata. Eu não sei para vocês, mas para mim deu uma impressão que, de repente, o Galo acordou para essa necessidade. Assim, Não vemos... Não foi obrigado a acordar, né? Agora? Perdeu a final. Mas uma coisa meio abrupta, assim, né? Meio de repente, essa necessidade veio de uma vez só. Dá a impressão que o Galo fazia um brasileiro medíocre em silêncio. E agora não, agora essa responsabilidade cai toda de uma vez. Porque um título, que ainda pode vir da Libertadores, ou que poderia ter vindo na Copa do Brasil, ninguém ia nem falar nada. Sim. Pois é, mas agora está falando tudo. Vim vaga na Libertadores. E lembrando que só tem 2 rodadas pós-final da Libertadores. Então, não dá para deixar... vamos ver na final da Libertadores e depois... Não, e mais do que medíocre. Qual é a pontuação do Galo hoje? 41, é isso? 41 é preocupante. Claro que matematicamente corre risco. O Bragantino está lá atrás e tal, não sei o quê. Mas tem os 2 jogos a menos. Vai cochilando. Hoje. Vai cochilando para ver. Não é só ficar fora de competições internacionais, não. Pode correr até mais riscos. Agora, eu acho, Abel, que internamente, pensando dentro do grupo, do elenco, o Atlético, claro, sente muito a derrota. A gente viu como os jogadores saíram, a declaração do Hulk até, que dava até vontade de chorar e tal. Claro que eles se sentiram, mas me parece que, assim, olhando de fora, tá?
está mais fechadinho. Perdemos. O que aconteceu extra-campo ali, ou até dentro do campo, mas fora do que é o ambiente dos jogadores, não é problema deles, jogadores. Eu acho que eles têm tudo para entrarem muito focados no jogo de hoje. Não só pela necessidade de pontuação no Campeonato Brasileiro, mas também para que deem uma resposta a eles mesmos que, olha, perdemos, mas somos fortes, temos uma final de Libertadores ali na frente, temos que pontuar melhor para tentar uma classificação melhor no Campeonato Brasileiro, que talvez o coloque até numa Libertadores independente do resultado da final. Eles precisam dar uma resposta a eles mesmos, porque se eles sucumbirem, eles já vão enfraquecidos para Buenos Aires. Então é hora disso, deles se fecharem, lamberem as feridas e retornarem mais fortes. E tem reforços para que o time seja potencializado tecnicamente dentro do campo. Então eu vejo assim, é a zona de influência, mas é uma necessidade que o Atlético tem de reunir forças para voltar forte. Enquanto do outro lado a gente tem o Flamengo que, primeiro, eu chamo normalmente esse o jogo da ressaca. Teve, ao mesmo tempo que teve festa, comemoração, tem um problema interno grande. Se gerou um problema interno dentro do Flamengo, que parece estar mais disperso, ter um ambiente mais disperso e enfraquecido tecnicamente. Porque quando você perde um jogador importante, mas você tem reserva. Ok, tem reserva, mas se ele era o titular, você está enfraquecido tecnicamente. E esse titular está afastado, não pode jogar, você chega mais fraco para esse jogo. Então é interessante ver como uma final domingo, que terminou com o Flamengo campeão, merecidamente jogando melhor que o Atlético, chega na quarta-feira, tem um cenário um pouco diferente, diante das circunstâncias. Vamos ver o que vai acontecer no jogo, se vai se comprovar um Atlético mais focado, mais fechado, mais precisando da resposta, porque é o seguinte, para o Flamengo agora, o Campeonato Brasileiro é cumprir tabela. Claro que não vai querer perder jogo nenhum, ainda mais esse contra o time que ele acabou de ganhar, mas é um campeonato que não vale mais muita coisa. Para o Atlético vale, ele tem que buscar uma recuperação para sonhar que tenha uma vaga na Libertadores. Me chamou a atenção no nosso campinho, Daverson ou Paulinho. Eu voltaria com o Galo melhor, com o Galo da Libertadores, que tem Daverson e Paulinho. Eu não faria uma opção entre Daverson e Paulinho, até porque, do ponto de vista moral, assim, não, é meu time daqui para frente e acho que o Milito vai fazer isso, porque na coletiva ele disse que daqui para frente jogarão sempre os melhores. Eu não sei se tem a ver com isso, o Paulinho tem tido um desempenho abaixo do que ele pode e muitos comentam sobre questão física, né? É um jogador que tem uma questão física, médica, que ele está empurrando com a barriga nessa reta final de campeonato e isso tem afetado o desempenho dele. Ele não está jogando no nível que a gente conhece. Vamos falar de Gabigol, o Eugênio já adiantou um pouco o assunto, inclusive tem até alguns torcedores rubro-negros que falam, né? Só o Flamengo, para num momento como esse que deveria ser só de festa, como chama a crise às vezes também, né? Nota oficial, Flamengo afasta Gabigol e não relaciona jogador contra Galo. Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa não será relacionado para o jogo de amanhã, né? Porque essa nota foi divulgada ontem, contra o Atlético Mineiro. Os próximos passos do atacante serão definidos pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz. E pelos representantes do jogador, que já foram comunicados desde ontem, sobre a necessidade de uma reunião entre as partes. E estão sendo aguardados no Rio de Janeiro. A decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro. Olha! Após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao treinador Felipe Luiz, comissão técnica e funcionários para a continuidade do trabalho e da busca pela vitória ou pelas vitórias no Brasileirão. Nota oficial do Clube de Regatas do Flamengo. E o Gabigol respondeu ontem mesmo. Em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir meu contrato até o fim. Inclusive para jogar amanhã. Treinei hoje normalmente, disse o Gabigol. E que a decisão de não me relacionar para o jogo foi unilateral da direção do clube. Meus representantes estão à disposição para tratar de qualquer assunto.
seja pessoal ou remotamente. Obrigado, nação, e estaremos juntos na Norte amanhã. Na Norte, é arquibancada, Norte? Eugênio, arquibancada. Setor Norte. Então, o Gabigol prometendo aí estar no meio da nação rubro-negra hoje, depois de ter sido retirado aí da lista de relacionados. A crise Gabigol-Flamengo cada vez maior, hein, amigo Eugênio Leal? E tem as informações trazidas, inclusive, com apuração também do Pedro Ivo Almeida, de tudo o que aconteceu exatamente nesses momentos aí, não só pós-jogo, mas durante o jogo, quando o Felipe Luiz resolveu tirar o Gabigol, substituir o Gabigol, que o Gabigol teria reclamado na frente de todos por ter sido substituído, que o Gabigol, inclusive, não teria participado, não teria não, isso é fato, não participou de todos os momentos da festa no campo ao lado dos jogadores, não quis participar ali da brincadeira que sempre tem dos jogadores quando vão lá e jogam aquele gelo em cima do técnico, e que também teria feito uma festa separada do restante do grupo. Não participou da festa do título, junto com da festa organizada pelo Flamengo, e fez uma festa dele na casa dele. São informações trazidas aí e que fazem parte desse pacote. Hein, Eugênio? Na verdade, o que tem aí é uma briga da diretoria, né, especialmente do presidente Rodolfo Landim, com o Gabi. É uma briga velada em que se usa muito de subterfúgio, né, de muita linguagem indireta. O Landim não quer que o Gabigol continue no Flamengo, está claro isso já há algum tempo. É ele quem questiona desde o início aquela renovação de contrato que estava encaminhada e acertada entre as partes, e desde então ele vem se opondo a tudo isso. E agora, mais uma vez, a diretoria do Flamengo usando a mão de ferro, usando o poder que tem. Primeiro, assim, qualquer dirigente, né, 99,9% dos dirigentes tem peso histórico muito pequeno dentro dos clubes de futebol. Os jogadores dentro de campo que são os grandes heróis, que são as grandes estrelas e que têm o amor e o carinho da torcida, com raríssimas exceções. E é importante colocar isso. Mas ambos vão e o clube fica. Sim. O ídolo da torcida é o cara que joga, é o jogador, e no caso é um jogador muito grande para a história do Flamengo, especialmente a história recente, a história moderna. E que deve sempre respeitar o clube, seus companheiros e o técnico. Sim, deve. Faço questão de ressaltar. Sim, ponto. Claro que deve. No caso, para mim, essa é apenas uma retaliação, porque no momento em que o Gabigol se manifestou e esperou o término da Copa do Brasil para se manifestar, que era o campeonato que o Flamengo tinha mais chances de ganhar na temporada, ele, naturalmente, ele gera um grande incômodo e uma questão política para essa diretoria que tem ali à frente uma prova eleitoral. E essa decisão anunciada ontem, com vistas ao jogo de hoje, é uma decisão, para mim, revanchista, para tentar mostrar que quem manda ali é a diretoria, etc. Na verdade, quando o Gabigol se posiciona daquela forma, dizendo que não continuará no Flamengo, basicamente ele já está fora do Flamengo. Por mais que ele se coloque à disposição para continuar jogando pelo final de contrato, tem mais aí alguns jogos de Campeonato Brasileiro, mas animicamente ele já não faz parte do ambiente. É só ele corpo presente. Ele deixa claro isso, posso jogar, estou aqui, vou cumprir meu contrato até o final do ano. Ele não anuncia para onde vai, não tem nada garantido oficialmente com o clube nenhum. Eu te pergunto, ele precisava ter falado isso no domingo, logo depois aliás, ele sabe que vai virar notícia. Logo depois do jogo, no meio da festa do título, ele não vai continuar no Flamengo. Ele não podia esperar terminar os 5 jogos e chegar e falar, convocar uma entrevista ou divulgar nas redes sociais dele, olha, e com o mesmo teor, criticando a diretoria, falando o que ele sente, o que fizeram com ele, enfim. Mas não podia esperar? Já que ele fez isso, para que continuar com ele? Ou não? Sim. Ou você continuaria? A questão é, você pode chamar para uma conversa e decidir que você vai, a partir dali, não contar mais com ele. Agora, a forma como a coisa é feita é uma forma de tentar jogar tudo para mais uma vez, acusá-lo. Como ele já foi colocado como o vilão durante toda a história. Então, os fatos, por exemplo, tem a nota. A nota, ela é muito indireta. Ela não fala nada para o bom ambiente e tal, não sei o que. Aí depois vem as apurações que surgiram. Para mim, ela é indireta, mais ou menos. Ela é direta. Ela está dizendo ali, nas entrelinhas, então vamos dizer assim, está dizendo que o Gabigol está fazendo mal ao ambiente.
Tá bem claro, não tá isso? Isso é. E eles estão dizendo, não estou Isso dizendo... é uma coisa muito subjetiva. Não, você entendeu o que da nota? Não, essa questão de estar fazendo mal ao ambiente é algo muito subjetivo. Dizendo, eles estão dizendo isso, claramente. Eles estão dizendo isso. Para mim, a motivação ficaram irritadinhos porque ele os prejudicou politicamente e resolveram afastá-lo. Ponto. É uma briga Landim-Gabigol. Tudo que vem em volta é justificativa. Tá? Aí vem as apurações lá do Pedro Ivo e de outros repórteres que cobrem o Flamengo. São apenas tentativas de justificativa. Porque, vamos lá, ele não gostou de ser substituído. Quem gosta? Peraí, as apurações são tentativas de justificativa? As apurações são apurações, obviamente, que surgiram de dentro do clube de pessoas ligadas a quem está tomando a decisão. Ou não? Todos os fatos relatados são uma explicação do Flamengo em relação à decisão que foi tomada. E é claro que tem o mérito do repórter de apurar, mas é uma apuração do lado da diretoria do Flamengo. Por que foi tomada essa decisão? Por isso. Coisas que a diretoria não quis anunciar de própria voz e tal, mas que você, apurando, o bom repórter, tem um faro jornalístico, consegue levantar aqui e ali, mas é claro, a partir de uma narrativa da diretoria. Perfeito. Porque essa narrativa é que justifica o afastamento dele. Primeiro fato, não gostou de ser substituído. Nenhum jogador gosta. Isso é uma coisa do futebol. Não gostar é uma coisa, mas você agir de uma certa forma... Ele fala, tá de sacanagem, foi o que ele falou. Quantas vezes a gente já não viu várias discussões de jogadores com treinadores em relação a isso? No primeiro jogo da final da Copa do Brasil, quando sai aquele gol que a gente mostrou aqui, fez até o olho leal ali, que tem uma discussão do Felipe Luiz com o Gabigol ali, vem pra cá, chama de moleque, né? Felipe Luiz, moleque, vem aqui, não sei o que, tal. Sai o gol... Quem entrou no lugar do Gabigol? Bruno Henrique. E não é uma falta de respeito com o próprio companheiro? Porque o Gabigol não pode ser substituído? Também, né? Eu estou terminando de falar uma coisa. Ainda mais um jogador histórico como o Bruno Henrique. Segundo a apuração, ele nem cumprimentou o Bruno Henrique. Tudo bem, não tem obrigação. O cara está nervoso. Você está normalizando que não é normal. Olha aqui, o cara ficar... no dia que o Gabigol... O cara não gostar de ser substituído é normal. Agora, fazer o que... Abel, tem tanta coisa que acontece no bastidor de futebol que não vamos aqui ser pudicos de achar que não tem xingamento, que não tem briga. Sim. É claro que tem em todo vestiário. Mas eu não estou dizendo que não tem. Que tem. Só estou dizendo que não é para ser aceito normalmente. No dia que o Gabigol fez aquele gol, em que ele tinha tomado uma bronca do Felipe Luiz, ele acabou fazendo o gol na sequência, na comemoração ele vai em direção ao Felipe Luiz e manda tomar caju. E tudo bem, porque saiu o gol, tudo é festa. As imagens flagraram da câmera na hora da comemoração. E eu entendo o ponto que isso você traz da direção em relação a isso, mas para mim o que pesa muito, até baseado da apuração, é da questão do elenco. Fala dele não estar junto com o elenco, vamos lá. Do elenco ter ficado incomodado de não ter ido na festa, de ter promovido a festa dentro do campo é que ele inclusive está abraçado com o Plata comemorando o título quando estoura uma bomba do lado deles. E aí ele tem que sair dali por causa da confusão. Tem um ambiente péssimo dentro do campo de jogo, muita gente cobrando, e ele é sempre muito visado pela torcida adversária, porque ele é um cara que tem uma personalidade forte e incorpora muito essa questão do Flamengo. Por isso ele é o ídolo do Flamengo. Então, joga uma bomba em cima dele não é à toa. Porque ele não foi na festa. Ele não tem obrigação nenhuma. Isso não é desrespeito, isso não é indisciplina, isso não é nada. Ele não quer ir na festa. A gente pode fazer uma festa amanhã aqui e eu não querer ir na festa. Ponto. Quer dizer que o Flamengo é campeão, o clube faz uma festa... Isso é obrigação? Vão todos os jogadores... Não tem obrigação, não mas tem obrigação nenhuma. É legal isso? Não, é bom? Não é questão de ser legal. Isso não é ato. Isso não é ato de disciplina. Crime, mas peraí. O cara não está se sentindo a vontade de ir. Então tá comprovado o que está sendo falado. Está comprovado que... Não está legal no elenco. Foi o ambiente, o ato de indisciplina em não ir numa festa. Ele já era um corpo estranho a partir do momento em que ele fala tchau. Estou indo embora, já não sou mais parte disso. Então, beleza, então sejamos justos. Convoca uma entrevista, olha só. Nós entendemos que a partir de agora, pela declaração que ele deu, ele não tem mais o foco para continuar no Flamengo e estamos afastando. Ponto. Agora, colocar dessa forma, dizer que ele fez isso, que ele fez aquilo, tudo é justificativa. Porque, na verdade, a grande questão há uma briga entre ele e o Landim. E o Landim deu um tapa na mesa e falou, aqui não joga mais. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? E o Flamengo, mais uma vez, vai enfrentar o Atlético Mineiro.
Eita, uma sequência aí parecido com a sequência que teve contra o Palmeiras, né? Quando jogou na Copa do Brasil também. O Flamengo jogou contra o Palmeiras 2 vezes e depois jogou contra o Palmeiras na Copa do Brasil, no Brasileirão. Aconteceu a mesma coisa agora com o Atlético Mineiro, né? Uma overdose de jogo aí, né? Então, o Flamengo tá com muitos desfalques para esse jogo, galera. Muitos jogadores foram para a seleção, né? No caso aí de Plata, Léo Ortiz, Gesso, né? São jogadores que estão aí, foram convocados e não estão disponíveis para o Flamengo. Já outros jogadores também não estão disponíveis porque estão machucados, que é o caso de Arrascaeta, que vai fazer cirurgia no joelho, Pulgar, que sentiu a coxa, né? E entre outros jogadores, né? Que não lembro agora, mas está fora, né? Mas no caso, tem jogadores que estão voltando, que é o caso de Luiz Araújo, que vai estar disponível para o Flamengo, né? E eu acredito que a escalação do Flamengo vai estar da seguinte forma, galera. Rossi no gol, vai continuar ali, né? Vai ser Fabrício Bruno e Davi Luiz, ou Fabrício Bruno e Léo Pereira, né? Laterais vai ser Ayrton Lucas ou Alexandre, prefiro o Alexandre. E do outro lado, o Wesley. Ali, volante e meia vai ser Everton Araújo, né? Alcaraz. E pode fazer ali, de colocar mais um meia ali na frente, que pode ser Matheus Gonçalves, né? Agora o ataque vai ser, acredito que pode ser Michael, Bruno Henrique e Luiz Araújo, né? Que está voltando aí de lesão. Esse pode ser um time do Flamengo, possível time do Flamengo, né? Será que esse time aí pode ganhar do Atlético Mineiro? O que vocês acham, torcedor? Esse comentário pra gente aqui, né? Porque esse jogo vai ser o último jogo antes de começar aí a data FIFA. Então o Flamengo vai ficar um bom tempo aí sem jogar, né? E também esse jogo é para cumprir a tabela que tá faltando, né? O Flamengo tá com 32 jogos junto com o Galo, que tá com 31 jogos, né? Então, jogando esse jogo, o Flamengo vencendo, ele encosta de novo ali no pelotão e recupera a sua posição, que era quarto colocado, que tinha perdido pro Internacional. Qual a sua opinião? Nos comentários pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.